Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, boa noite. Zé Henrique Alves, direto aqui para vocês dos bastidores do Fisiosfera. Eu estou com uma matéria que acabou de ser postada, tem alguns minutos no site da revista Fisio Brasil, na fanpage, falando sobre uma matéria que foi postada no UOL ontem e foi postado por mim com um comentário da doutora Solange Canavarro, que é a presidente da Abrafim, da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Eu estou aqui com ela, já vou chamar a doutora Solange e só vou ler o texto para vocês poderem entender. E conforme eu falei ontem para vocês durante o dia todo, nos hangouts e no finalzinho do dia, quando a gente fez aquele ao vivo no Congresso Fisiosfera, a Abrafim vai fazer o seu congresso e nós estamos procurando levantar informações para vocês entenderem o que a Abrafim faz, há quanto tempo foi fundada, qual a missão, qual é a visão, quais os valores da Abrafim e o que vocês precisam entender que para atuar nessa área de fisioterapia neurofuncional, quanto mais aproximado do estudo científico embasado da prática realmente baseada em evidência, vocês têm que procurar uma associação de especialistas e associação de profissionais para poderem estar dia a dia e em dia, né, com as técnicas mais recomendadas para poder trabalhar. Bom, então eu vou ler o texto. Infelizmente, pelo título da reportagem, que a doutora Solange acabou de me dizer que foi mudado, parece que os fisioterapeutas e fonoaudiólogos estão atendendo crianças com microcefalia porque não há médicos suficientes. Não é o caso. Inclusive, foi por isso que a matéria foi mudada de título. Desde que o mundo é mundo, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais atendem crianças com microcefalia, cada um em seu respectivo papel, dando a sua contribuição específica. O caso é que, infelizmente, fisioterapia de qualidade na rede pública é algo raro. Não porque não existam profissionais qualificados, mas porque não há um real dimensionamento das necessidades de pessoal especificamente para profissionais da saúde funcional nos órgãos públicos. Agora vejamos. Quando um fisioterapeuta admite uma criança com microcefalia em seu serviço, está firmado um compromisso de atendê-la por no mínimo 30 a 40 minutos, pelo menos 2 vezes por semana. Além disso, essa criança permanece por vários anos sendo assistida pelo serviço. Então, a conta não fecha, né? Como fazer se só há entrada e nunca saída de paciente que precisa ser visto mais de uma vez por semana, sendo de 40 minutos cada atendimento? Segundo a mesma reportagem, o Ministério da Saúde informou que 7.525 profissionais que trabalham nos núcleos públicos de apoio, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, vamos supor que sejam cotas iguais, com cerca de 2.508 fisioterapeutas divididos nas 27 unidades da federação, 92 fisioterapeutas por estado. Vamos tomar por base Roraima, unidade federativa das menos populosas, cerca de 450 mil pessoas. Dividindo por 92 fisioterapeutas, são 4.891 pessoas para cada fisioterapeuta. Considerando que, a exemplo dos médicos, a proporção de 1.000 habitantes por fisioterapeuta fosse a ideal, esses números estão bem distantes disso. Para maiores esclarecimentos, ver, então tem uma matéria aqui anexada, um PDF para vocês acessarem. Obviamente que essa é uma análise grosseira, sabe-se que a distribuição destes poucos profissionais não é uniforme, nem por categoria, nem por unidade da federação. O surto de microcefalia só veio a agravar uma situação que já era péssima. O que será feito por essas crianças que já têm microcefalia e precisam de ajuda? Enfim, a reportagem, apesar de ser equivocada em alguns pontos, cumpre seu papel de alertar sobre a problemática da assistência multiprofissional das crianças com microcefalia na rede pública. Esse foi o texto. Está aqui a matéria que foi colocada no Notícias UOL, na falta de médicos, fisioterapeutas e fonos atendem bebês com microcefalia. Já foi alterado, então carregou automaticamente na postagem. E agora eu vou falar diretamente aqui com a doutora Solange. Doutora Solange, boa noite. Deixa eu passar aqui e colocar já a sua imagem direto na tela. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Agradecer o convite aí para esse bate-papo e falar um pouquinho, né, sobre o que originou essa postagem, que foi muito compartilhada, só do meu perfil foram mais de 50 compartilhamentos. E
a verdade é que, assim, o objetivo da postagem era falar da falta de fisioterapeutas para atender essa demanda de microcefalia. No final das contas, não ficou um pouco confusa a reportagem, mas o fato é que criou-se um burburinho em torno disso, e eu acho que a gente deve aproveitar para esclarecer e para chamar atenção para esse problema, porque se faltam médicos na rede pública, mais ainda fisioterapeutas. E como aquela conta meio elaborada que eu fiz, né, na postagem, aquilo é uma conta grosseira, obviamente, mas o Conselho Federal de Medicina, se não me engano, ele recomenda uma proporção de um médico para cada 1.000 habitantes. Lembrando que o paciente que vai ao médico, ele é consultado, o médico dá o remédio e pronto, chega bem próximo, né? Ele pode retornar em uma semana, um mês, mas não vai ser uma coisa corriqueira como é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele tem esse problema, o serviço de fisioterapia, ele é diferente, né? Ele tem que ser dimensionado de maneira diferente em termos de visão. Porque você recebe o paciente, você não dá alta. Uma vez eu fiz um estudo no setor que eu trabalhava, eu levava em média 3 meses para dar alta para um paciente ortopédico simples, e pacientes neurológicos, eu tinha pacientes neurológicos há anos comigo. Então, quer dizer, a conta não fecha mesmo, sabe? E, enfim. Mas diga, você quer perguntar alguma coisa? Eu tô com a matéria aberta aqui da Maria Júlia, né? Da Maria Júlia Marques. Estou lendo ela aqui, realmente é exatamente como você está falando. Eles estão fazendo um relato aqui, Não ficou muito claro, né? Fica parecendo que a gente está trabalhando porque não tem médicos. Isso não seria nem possível, porque os papéis são totalmente diferentes, assim como a gente não tem competência para atuar naquilo que o médico atua, o médico também não tem competência, nem nenhum outro profissional tem competência para atuar na área que a gente estudou para atuar, né? Então, realmente, essa matéria acabou ficando meio confusa, mas eu acho que, no final das contas, chamou a atenção de como os fisioterapeutas estão concentrados na iniciativa privada, né? Essa matéria, esse PDF que eu anexei, é um artigo científico que está disponível no Google acadêmico, né? E sim, eles falam que 60% dos fisioterapeutas estão na iniciativa privada, né? Quer dizer, eles não estão no serviço público porque não querem ou porque não têm oportunidade, né? Não é criada essa oportunidade. Não tem necessidade? Tem necessidade, claro que tem. A gente vê que tem, né? E acho que a gente tem que aproveitar, de certa forma, esse momento em que existe tanta preocupação com esse surto de microcefalia. Também temos o Guillain-Barré, que a gente não está discutindo tanto, mas ele está aí, né? E todas essas condições, elas requerem fisioterapia por tempo prolongado, né? Especialmente a microcefalia, sim, a gente pode dizer que a criança vai precisar para o resto da vida de algum tipo de abordagem fisioterapêutica. Doutora Solange, muito, assim, a gente está, essa matéria, essa entrevista, embora ela vá ser transmitida para um público de fisioterapia, um público acadêmico profissional de fisioterapia, a gente não tem como fazer uma triagem, e eu acho que, inclusive, também são minhas, inclusive, dúvidas, e eu não duvido que sejam também grandes dúvidas da maioria dos acadêmicos de fisioterapia, é essa questão da microcefalia e o que a gente tem ouvido na mídia, inclusive a preocupação que as pessoas têm com relação a ser ou não ser, vetor ou não vetor, pega, não pega, transmite, não transmite. Dá para passar um relato prévio? Dá para dar uma noção, um embasamento para o pessoal entender direitinho o que é essa microcefalia do que a gente está falando? Bom, a microcefalia é uma malformação, né? É uma condição em que há uma alteração do desenvolvimento da criança e, enfim, aquele cérebro acaba se desenvolvendo menos, aquela cabeça fica menor. E isso
resulta em alterações motoras, sensoriais, cognitivas, visuais, auditivas. Então, essa criança, ela vai precisar, para o resto da vida, de estímulos diferenciados, de fonos, de físios, de TOs, né, de pedagogos, enfim. Discute-se muito se é relacionado ao Zika vírus, se não é, se é por conta de agrotóxico, se é por conta de sei lá o quê, né? Mas o fato, assim, para nós fisioterapeutas, não vai fazer muita diferença. Sim. Porque a vida inteira a gente sempre tratou de encefalia. O que a gente está se preocupando nesse momento é a quantidade de crianças, né, que aumentou muito. E será que nós, fisioterapeutas, enquanto rede pública de atenção, nós estamos realmente capacitados para atender essas crianças? Ou seja, a gente já sabe que nós não somos suficientes. Os fisioterapeutas na rede pública, eles não atendem só crianças com microencefalias, né? Eles atendem pacientes ortopédicos, pacientes cardiológicos, estão nas terapias intensivas, enfim, toda sorte de pacientes, inclusive pacientes neurológicos adultos também, né? Sim. Então, até que ponto a gente está atento para isso? Quer dizer, até que ponto as autoridades têm noção disso, né? Porque hoje em dia ainda se tem aquela noção de que fisioterapia, basta ter um fisioterapeuta, mas não é, né? Nós hoje temos 14 especialidades de fisioterapia. Então, eu sou fisioterapeuta neurológica, neurofuncional, com muito orgulho, né? Trabalho há 30 anos nessa área, e me declaro absolutamente incompetente para atender um paciente no UTI, por exemplo, para desmamar um paciente com um ventilador. Não tenho essa expertise. Eu tenho expertise, sim, para atender meus pacientes neurológicos, adultos, principalmente adultos, que eu trabalhei mais com adultos a vida inteira, né? Mas não para atender em UTI. Então, por isso que as associações de especialidades são tão importantes, sabe, Henrique? Sim. É uma conquista científica para a profissão. Hoje em dia, ninguém mais, porque quando eu me formei há 30 anos, a gente tinha aquela preocupação de não ser confundido com um massagista. Eu acho que hoje em dia não existe mais esse problema. Isso aí a gente já passou. Isso aí, quando eu vejo, às vezes as pessoas reclamam, minha filha, então você está morando na idade da pedra, porque, assim, em qualquer lugar as pessoas sabem muito bem a diferença de um fisioterapeuta para um massoterapeuta, com todo o respeito aos massoterapeutas, né? Mas o fato é que são profissões diferentes, fazem coisas completamente diferentes. Mas hoje a discussão é o seguinte: sim, eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou fisioterapeuta respiratório, eu sou fisioterapeuta neurofuncional. E quando a gente pensa assim, a gente se aprofunda no nosso campo de saber, né? E a gente conquista vagas de trabalho também. Verdade. Né? E a gente faz diferença na vida das pessoas, porque assim, a ciência avança. Então, a fisioterapia neurofuncional, ela avançou passo a passo com os avanços da neurociência. Se você olhar assim, para os últimos 20 anos de pesquisa na área de neurociência, a neurociência trouxe muito mais avanços que impactaram na atuação do fisioterapeuta do que de qualquer outro profissional de saúde, vamos dizer, que não seja da saúde funcional, né? Ou seja, o que é o tratamento dos pacientes neurológicos? Físio, fono, TO, psicologia, enfim. Então, toda essa questão da recuperação do paciente, quer dizer, a gente não está fazendo isso porque não tem médico, a gente sempre fez isso, quem faz isso somos nós. Ou alguém já viu algum médico botar um paciente para andar? Não, sempre quem fez isso somos nós, né? Então, foi um equívoco, uma pena que tenha saído dessa maneira, mas eu acho que foi válido e fiquei feliz que teve muita repercussão, porque eu acho que as pessoas têm que começar a se questionar, as pessoas têm que aparecer, têm que valorizar as suas lideranças, têm que valorizar a sua profissão, né? Porque
Eu, pelo menos, sou uma pessoa feliz, sabe? Porque fiz a minha vida inteira o que eu mais amava fazer e consegui viver, né, disso. Fiz terapia a vida inteira. E eu espero que isso seja uma realidade para todos, né? A gente tem que amar o que faz também, né? Eu venho a calhar essa conversa contigo. Eu só queria complementar, para a gente não desvirtuar, antes de falar sobre esse assunto que eu vou falar agora. Com relação a essa matéria que saiu, na sua opinião, que seria um caminho, uma solução para o que a gente tem visto hoje com relação, primeiro, a essa distribuição, essa má distribuição dos fisioterapeutas, principalmente no setor público, e segundo, para que a gente consiga fazer a conscientização da necessidade do fisioterapeuta na atenção à saúde da família, à saúde da população? Bom, eu acho que a gente tem que fazer um barulho grande para que a gente está ocupando, né? O COFITO tem ocupado os espaços dele no Ministério da Saúde, nos conselhos, né, nacionais de saúde, etc. e tal. A Benfisio está reformulando as diretrizes curriculares da fisioterapia. A gente está avançando, mas assim, o profissional tem que estar a par disso, o profissional tem que estar um pouco mais engajado, né, nessa luta para poder fortalecer, porque às vezes eu sinto falta mesmo desse tipo de backup do profissional, porque a gente nas instituições, a gente trabalha muito, a gente faz muita coisa sem ganhar nada, né? No meu caso, pelo menos, as associações são feitas de profissionais e às vezes a gente tem pessoas que procuram a gente assim, mas poxa, qual é a vantagem que eu tenho de me associar à Abrafim? Olha, você tem vantagens, você ganha descontos em cursos, você faz isso, mas não é por isso que você tem que se associar à Abrafim. Você não tem que se associar a nenhuma associação por conta das vantagens que ela possa te dar. Então, eu acho que se a gente ocupa os nossos espaços nas entidades associativas, se a gente dá voz às nossas associações, a gente conquista os espaços. E esses espaços nas redes públicas, a gente só vai conquistar através de concurso público. E esses concursos públicos, eles só vão surgir a partir da nossa participação nos centros municipais de saúde, nos conselhos municipais de saúde, nos conselhos estaduais de saúde, no Ministério de Saúde, enfim. Então, é importante que nós estejamos também antenados com as questões políticas. Política não precisa ser uma coisa feia, né? Na verdade, a política, ela nasceu para o bem comum, né? E, enfim, a gente às vezes se coloca muito distante, assim, como se não quisesse se contaminar. E eu não vejo assim, não vejo dessa maneira. Eu acho que as pessoas têm que se engajar mais, sabe? E é isso. Posso fazer minha propaganda da Abrafim? Não. Ainda não está na hora. Espera aí um pouquinho, eu só queria reforçar um pouco seu ponto de vista, dando assim, duas informações até para quem está aí ouvindo e quem está achando que isso é novidade. Desde os tempos que fisioterapia nem era nível superior, que a fisioterapia passou por crise, foi criada na crise e existe durante a crise. Então as pessoas costumam alegar que nós estamos em crise. Quando foi que a fisioterapia não esteve na crise? Nossa. Nós sempre estivemos trabalhando com a crise e fomos criados, inclusive, através de uma crise de saúde de um presidente. O que eu vejo interessante é que, em 2012, eu abri um jornal, eu ainda lia jornal diariamente na minha casa, e vi uma matéria que me chamou muita atenção, tinha sido até um telefonema de um colega que falou assim, abre o Globo que você vai gostar de ver. E catei a matéria e abri. E estava escrito lá, Solange, a ordem é reabilitar. Tinha sido uma comprovação do Zé Pastore, um sociólogo que faz um trabalho de levantamento social há muitos anos, mostrando quanto que se gasta com saúde no país. E, no caso, o Zé Pastore tinha feito um levantamento de saúde ocupacional e acidentes do trabalho. E ele fez um levantamento de 71 bilhões que se perde por ano no Brasil, com toda a sociedade envolvida com acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 71 bilhões. Então, em 2012,
a Dilma ela decidiu combater essa situação de excesso, né, de utilização da Previdência e do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência, onde o acidente do trabalho tem verba própria para ser sustentado, mas não é essa verba suficiente para as campanhas, nem mesmo com o tal do SAT, né, aquele índice lá que aumenta quanto as empresas têm que recolher. Então, ela falou o seguinte: a ordem é reabilitar, o fisioterapeuta, então, é um que vai estar convocado a participar da sociedade, trabalhando mais nos serviços públicos, se engajando mais na prestação de serviços, trabalhando mais, sendo contratado. No mesmo ano, no ano seguinte, inadvertidamente, um fisioterapeuta procurando por emprego numa empresa acabou sabendo que existia uma coisa chamada ginástica laboral. Em vez de procurar uma associação de especialistas, Solange, ou uma pessoa que fosse conhecedora da fisioterapia nessa área de saúde ocupacional, ele preferiu levantar bandeira sozinho. Imagina só o quê? E eu digo para você o porquê das associações existirem. É para isso que elas existem, para concentrar as ações em defesa de uma atuação. Essa pessoa acabou postando naquela petição pública um pedido de audiência lá no Senado, aquelas coisas da petição pública, né, que você passou de 10 mil pessoas, você leva para lá para a plenária. E isso acabou caindo aqui no colo da Fisiobrasil no momento que eu estava envolvido com outros projetos e não soube o que estava acontecendo. Quando eu vi, nós já tínhamos feito, através da Fisiobrasil, mais de 5 mil assinaturas. E aí a gente ficou assustado, porque eu mandei parar. Eu falei, para tudo, porque eu não concordo com isso. Que era o pedido não para o fisioterapeuta ser visto nas contratações para o SUS, mas era um pedido para que os fisioterapeutas fossem engajados na NR4 do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, no Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, das empresas. Falando, inclusive, que esse fisioterapeuta deveria ser um especialista em fisioterapia do trabalho. Naquele momento, por que eu fui contra? Eu fui contra, obviamente, porque eu entendo disso, porque eu fui fundador da Sociedade Brasileira, fui presidente dela e sou o único sócio honorário dessa sociedade. Quer dizer, fui, né? Hoje eu não sou mais fisioterapeuta. E aquilo, assim, me doeu, porque eu vi todo um empenho, todo um trabalho de pessoas do tempo de CRP, que ainda defendem muito a fisioterapia, que viram quanto nós desmontamos uma estrutura que fazia realmente o trabalhador ser recuperado funcionalmente para voltar ao trabalho e que passou a não existir mais. E que era aquele grande momento, 1996, do fisioterapeuta participar do SESMIT, e por uma questão de falta de estratégia, onde dois profissionais que não sabiam nada da área foram defender a atuação do fisioterapeuta na área de diagnóstico médico, de fazer a parte de clínica médica, diagnóstico médico e não o funcional, foram escorraçados da reunião que era para debater isso. De lá para frente, Solange entrou em diversas ações na justiça, a NR4 até hoje não foi definida internamente, e nós perdemos aquela oportunidade. Brigar agora para estar presente num SESMIT, e o pior de tudo, olha o que iria acontecer. Se passa de alguma forma a legislação e aprova de imediato contratação obrigatória pelas empresas de fisioterapeutas do trabalho, sabe quantos seriam necessários? Quantos? 30 mil. Você sabe quantos existem especialistas? Não, quantos? Menos de 300. Eu imaginei. Então, o que acontece? Na pior das hipóteses, todo mundo que faz parte do SESMIT, engenheiros, médicos, enfermeiros, técnicos de segurança, iriam falar o quê? Nossa, esse pessoal de fisioterapia, olho grande, hein? Como é que eles defendem uma coisa que eles não têm para entrar? Enquanto isso, o pessoal lá no SUS continuava assinando com a bandeirinha vermelha, falando, é aqui, não precisa levar para deputado nenhum aprovar, não. A Dilma já mandou. Uhum. E aí o que aconteceu? É aquela questão de você criar a lei, mas não implementar a lei. A partir do momento que uma lei é criada, se empenha tanto para criar uma legislação, mas ela não é praticada a nível de estados e municípios, o que acontece com uma lei brasileira? Morre. Morre. Porque aqui no Brasil é assim, a lei não é cumprida porque deixaram de cumprir. Ah, não, morreu.
lei morre, né? Mas está escrito lá. Então, nós acabamos batendo na porta errada e olha o que aconteceu. Em pouco tempo, claro que não foi uma questão de saúde ocupacional, foi uma questão pior de saúde pública. A questão do Zika veio a alertar a população e, inclusive, uma matéria dessa, claro que eu percebi aqui que ela foi mal redigida. Não foi não, Solange. Ela foi redigida muito bem e direcionada para a categoria médica, diga-se especificamente os fisiatras, porque isso foi encomendado. Dá para ler aqui e perceber naturalmente. Isso foi encomendado para os fisiatras, né? E aí nós entramos aqui, inclusive a pessoa não teve a decência de colocar que você era presidente. Colocou Solange Canavarro da associação. Não colocou nem que você era presidente. Mas, de qualquer maneira, você apontou para duas questões aí que eu acho importantes, né? Uma é essa coisa que, às vezes, os fisioterapeutas têm, levantar bandeiras... Individualistas, né? Verdade. Isso, por mais inteligente que você se ache, que você seja, efetivamente, você não é mais inteligente do que um monte de gente junto pensando. Várias cabeças aí junto, né? Sempre é melhor. E a outra questão que você falou também, que, assim, concordo em gênero, número e grau, assim, não adianta a associação de especialidade, a gente lutar pela inserção de especialistas, né? Porque quando eu luto para que, digamos, no programa de atendimento ao AVC, né, tenha fisioterapeutas especialistas em fisioterapia neurofuncional, eles vão me perguntar assim, mas quantos especialistas vocês têm no Brasil? As pessoas ainda não acordaram para a necessidade de se submeter a essa prova, de fazer essa prova e ter esse título. Porque isso, se Deus quiser, num futuro bem próximo, vai significar, primeiro, empregabilidade e, segundo, salários maiores. Porque quem é especialista recebe mais do que quem não é. Né? Isso é uma verdade, é um fato. Então, a partir do momento em que a gente tem uma profissão que já está galgando os degraus da especialidade, né? Dessa forma e com essa seriedade, eu acho que, assim, nem passa pela cabeça comparar com qualquer outro profissional, né? Massagista, esteticista, é um profissional da ciência, é um profissional que tem a sua autonomia, a sua expertise, que não é melhor do que ninguém, que também não é pior do que ninguém, não. Né? E é responsável, né, Henrique? Eu sempre, durante toda a pendenga do ato médico, que eu fui uma pessoa que também trabalhei muito nessa questão, eu sempre falava, gente, diagnóstico fisioterapêutico não é privilégio, eu não estou pedindo um privilégio, eu estou pedindo para assumir a responsabilidade que eu tenho. É responsabilidade. Prescrever fisioterapia não é privilégio, é responsabilidade. Né? E eu gostaria que a nossa legislação evoluísse de maneira a que nós, fisioterapeutas, fôssemos criminalmente punidos nas nossas negligências, nas nossas iatrogenias, porque essa é uma questão que sempre falam, que o médico fala assim, mas se eu errar, eu sou preso. Né? E o erro fisioterapêutico? Eu sempre falo, quem me conhece, se tiver alguém vendo, alguém que me conhece, vai até rir. Eu sempre digo o seguinte, a fisioterapia é a melhor profissão do mundo. O fisioterapeuta neurofuncional, então, é o melhor. Sabe por quê? Que o fisioterapeuta neurofuncional nunca erra. A gente nunca faz nada errado. Porque se o paciente não melhorar, a gente bota a culpa na doença. Porque é muito grave a doença dele. E se a culpa não for da doença, a gente bota a culpa no paciente. A gente diz assim, mas esse paciente ele era muito difícil, ele não era colaborativo. Então, nós nunca estamos errados. Né? E, assim, a partir do momento que a gente começar a cair um pouco desse pedestal e a perceber que a gente erra sim, e que a gente tem que tentar não errar, a gente tem que agir com base em evidências, porque fisioterapia baseada em evidências é igual a fisioterapia com mais segurança para o meu paciente,
Verdade. Né? Aí sim, aí a gente vai crescer junto, todo mundo. Eu vejo, assim, eu vejo, inclusive, uma coisa muito importante com relação a assumir um pouco, tomar conta do terreno que está sendo dado para nós. Eu vejo, Solange, você repara bem, a minha posição hoje, que não exerço fisioterapia há 5 anos, eu ainda estou à frente de uma revista de fisioterapia, sou um apaixonado por fisioterapia, eu sequer dei baixa no meu registro de fisioterapeuta ainda. O que acontece? O que acontece é que, ainda assim, eu sou muito envolvido e tenho conhecimento, sou um apaixonado por fisioterapia a ponto de ler a legislação que sai e criticar, inclusive, quando ela não sai adequadamente. Mas as legislações que têm saído ultimamente, o COFITO tem se empenhado em consertar isso e fazer isso cada vez melhor, elas têm aberto possibilidades para o fisioterapeuta atuar. E na neurofuncional, eu nem vou dizer, porque a tecnologia cresceu tanto que cada dia sai uma coisa nova para se atuar. Mas existem diversas outras práticas complementares, outras atuações com relação a, por exemplo, hipnose, a atuação do fisioterapeuta. Olha, uma coisa que a gente vê, o fisioterapeuta hoje, ele tem ainda medo de assumir responsabilidade na emissão de laudos, atestados e pareceres. Onde é que já se viu isso? Quando isso é o exercício digno da profissão, isso deveria ser uma coisa corriqueira de cada profissional de fisioterapia. Exatamente. Ele está carimbando e assinando uma coisa que ele se formou ao longo de 5 anos para poder fazer. Aquilo deveria ser a maior glória dele, carimbar e assinar um documento desse. E hoje que a gente tem, inclusive, áreas como a fisioterapia oftálmica e até a própria perícia nas diversas áreas, onde um fisioterapeuta é capaz de ganhar 3 salários numa avaliação funcional de 40 minutos, dependendo da finalidade, está se perdendo terreno porque o fisioterapeuta não está lendo lei. Está se perdendo espaço social quando o fisioterapeuta insiste em usar o maldito FT, porque veio lá de fora, mas eles não sabem, Solange, o quanto a gente brigou para esse FT acabar. Em 1984, o Rui Galart entrou com uma ação e ganhou essa ação no Tribunal Superior, quando se procurou tirar do SESGRAN Rio, inclusive, o termo profissão reabilitação do vestibular, e nós ganhamos, sendo obrigatório, inclusive, a se fazer retratação e modificação da documentação toda do vestibular da SESGRAN Rio, colocando não mais carreira, profissão, reabilitação, e sim fisioterapia e terapia ocupacional. Então, isso as pessoas não entendem, que o termo reabilitação vem do physical therapist lá de fora, que é terapeuta físico, que é fisiatra aqui no Brasil. É um tiro no pé se falar reabilitação hoje. As pessoas não entendem que reabilitação não se faz de um joelho, de um nariz, não se faz reabilitação de uma parte do corpo, se faz reabilitação do indivíduo, é um processo multiprofissional. As pessoas não entendem, querem utilizar a nomenclatura que querem, independente da resolução COFITO 424, falar o contrário, não querem ler, não querem entender, não, eu sou e acabou, porque tem aquela sensação de individualismo, mas na hora que aparece o fiscal com a polícia do lado falando, o senhor está preso, ele acha que o CREFITO vai soltar ele, e foi o fiscal do CREFITO que levou a polícia lá para prender ele. Então a gente vê que quanto mais a sociedade assumir seus atores para si, funções que não lhes são atribuídas, porque não existe quem faça, cada vez menos nós vamos ter qualidade no desempenho dessa função. Eu hoje estava comentando com relação ao CREFITO 4, está lançando um curso, e eu tenho liberdade para falar do meu querido doutor Anderson, que fez a revolução no CREFITO 4 e cumpre esse papel para sanar determinadas lacunas e problemas no estado enorme. Mas eu vejo com cuidado isso e com assim, objetividade, no sentido de falar, ei, cuidado com isso, porque se você assume o papel de dar cursos, quantos você está matando nessa sociedade? Se você assume o papel de CREFITO defender isso, amanhã vira faculdade CREFITO. Sim. Que papel nós... Isso é papel da associação, né? Não é nós temos que entender que o associativismo no Brasil, ele tem vertentes diversas, inclusive o novo Código Civil, ele é bem claro em dizer que existem associações de caráter científico, social, cultural e profissional. Então nós precisamos nos empenhar em entender que uma associação que defende profissão, obviamente se chama sindicato, primordialmente.
que vai defender piso, que vai defender base salarial, que vai defender novos concursos, etc. Mas, a nível profissional e científico, as associações como a Abrafim cumprem muito além do que o proposto, o papel delas. E conseguem capacitar muito melhor esse profissional quando direcionam, pelo menos em vez de dar os cursos, se não derem, indicar quais são aqueles que ela recomenda, porque dentro do critério de avaliação das disciplinas necessárias, ela passou por um crivo interno e falou, aquele curso nós recomendamos sim. Que eu acho, assim, dentro de um processo transparente e auditável, Solange, é o futuro das associações que querem realmente mostrar serviço. Elas poderem ser confiáveis, e confiável significa auditável. O processo das associações hoje, a única coisa que eu coloco de ressalva é que é necessário que elas sejam auditadas para que não exista amanhã, depois, qualquer dúvida a respeito de um título concedido. Concedeu o título, existiu o critério, a banca foi assim, o critério foi esse, nada poderá ser levado em consideração na hora de conceder o título. Isso dá validade e confiabilidade. Uma instituição de fora para auditar, ótimo, isso vai garantir tudo. Mas para dentro dela, ela vai garantir quem? Ela ainda precisa garantir quais serão as instituições, quais serão as pós-graduações, quais serão os cursos livres e que carga horária ela recomenda para cada nível de assunção de conhecimento. Se você precisa fazer um curso livre, conhecer um pouco mais, se você precisa fazer um aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma especialização, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado. Acho que isso é uma função importantíssima, primordial e imprescindível das associações que representam fisioterapeutas, independente de ser profissional ou não, mas que representem cientificamente, sim, esse tem que ser o papel das associações. E os CREFITOS fiscalizar, assim como os sindicatos defender os profissionais, assim como muitos outros atores dentro do ramo da fisioterapia, quem vende equipamento, como vende equipamento, registra Anvisa ou não Anvisa, enfim, 1000 coisas que precisam ser tratadas, esclarecidas e delegadas para cada um desses atores da nossa sociedade fisioterapêutica poderem, dentro da sua principal e primordial função, exercerem com total qualidade. Ou seja, eu ainda defendo que a função principal de um CREFITO é fiscalizar. As pessoas falam, mas leva meu dinheiro. Eu também acho. No entanto, o dinheiro que sobra é investido na própria fisioterapia, como a gente vê o exemplo do CREFITO 3, que investe nas revistas de fisioterapia que podem ser patrocinadas com verba direcionada para isso, como existem algumas que são sustentadas assim. Se não, teriam o mesmo fim da revista Fisiobrasil, que acabou por falta de anunciante, porque ela é independente, infelizmente. Né? Então, é realmente uma destinação de verba excedente, mas de um único local e não todos. Se você baixa o valor que se vai pagar de anuidade de fisioterapia para São Paulo não sente, mas os outros morrem, porque não tem fisioterapeuta suficiente para gerar verba para sustentar o CREFITO de lá. Né? E, assim, eu vejo assim, associação, sindicato e conselho como um tripé, né? E que o usuário ele tem que ser o centro de tudo. Então, o conselho ele tem que fiscalizar para proteger o usuário. O sindicato ele tem que cuidar das condições dos trabalhadores para que esses trabalhadores possam atender bem o usuário. E a associação científica ela tem que garantir que a ciência seja desenvolvida em benefício do usuário. Exatamente. Então, eu acho que, sim, se não fizer dessa maneira, a conta não fecha. E, assim, as pessoas falam, eu vou deixar meu dinheiro no conselho. Mas não é só isso também, sabe, Henrique? Eu acho que nós somos fisioterapeutas, nós somos profissionais de bem. Né? Da mesma forma que uma associação tem que ser auditada, nós, pessoas físicas, também temos. Sim. Alguém tem que ter controle sobre nós. Então, é legal que a gente pague o conselho, é honesto que a gente pague o conselho. Porque e é lei, né? Mostrar para a sociedade que nós estamos à disposição da sociedade para sermos auditados, para sermos fiscalizados. Exatamente.
né? E é importante até, Solange, a gente colocar que não é uma questão da fisioterapia, é uma questão de lei brasileira que diz que toda profissão que oferece algum tipo de risco à saúde de um cidadão tem que ser fiscalizada. Sim. Né? Então, todas, né, que precisam passar por isso têm que ter seus conselhos regionais e Conselho Federal que legisla. Sim, claro. Mas como eu falei, é um tripé, tem que ser tudo em benefício do usuário, senão não tem razão de ser nada disso. Doutora Solange Canavarro, hora do jabá. Oba! Agora dá o recado do Congresso, fala tudo que vai ter, vai. Então, eu queria convidar todos para entrar na página do Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, vai ser o 4º Cobrafim. Nós temos feito, ao longo desses 7 anos de existência, que vamos fazer agora, né? Já é a 4ª edição do Congresso, então eu falo isso com muito orgulho, com muito cansaço, porque não foi fácil, não tem sido fácil, continua não sendo fácil, mas é muito bom. É muito bom. Eu brinco que é o Congresso dos Abraços, porque quando a gente vai ver as fotos, a gente só vê fotos de pessoas se abraçando, de pessoas se tocando. E eu acho que o fisioterapeuta neurofuncional, ele gosta de tocar, não tem jeito, porque a gente não consegue tratar o nosso paciente sem tocar nele, né? Então, acho que essa personalidade específica passou para a nossa especialidade como um todo, né? É uma especialidade de pessoas realmente muito afetuosas, são os fisioneuroamigos. E a gente vai fazer essa 4ª edição agora em Recife, na Terra do Sol, né? Essa terra maravilhosa, no feriado de 7 de setembro. Então, o congresso vai ser 7, 8 e 9 de setembro, que é uma quarta, quinta, sexta. Você ainda vai ter o sábado e domingo para ir a Olinda, para ir a Porto de Galinhas, para ir a Fernando de Noronha, para tirar umas férias. E mais uma hora que é muito bom. Sim, tem que fazer essa propaganda também, né? Mas, independente disso, nós teremos 4 profissionais internacionais, né? Dos quais 2 nomes já estão praticamente confirmados, mas eu vou deixar para falar depois. Bom, a gente tem um da neuromodulação, que é o Dr. Dylan, né? Ele já está confirmado, e temos 3 outros que estão prestes a confirmar. Então, teremos 4 cursos internacionais. Estamos tentando fazer um preço o mais acessível possível, tá, gente? Às vezes as pessoas falam assim, mas congresso é caro. Gente, ninguém tem noção do quão caro é a gente montar um congresso. Então, inclusive, abrimos hoje as inscrições. Quem entrar em www.cobrafim.com.br já vai poder fazer a sua inscrição. Nós estamos com um preço promocional de R$ 350 para os associados, tá? Então, se você quiser se associar à Abrafim, entre no site da Abrafim, www.abrafim.org.br, e pague a anuidade. É uma anuidade de R$100, gente, de menos de R$10 por mês, para você ser sócio da Abrafim, para você contribuir com essa luta dessa especialidade e para você ter desconto no Cobrafim, nos Enafins, nos cursos que a Abrafim fizer, né? E para você estar junto da gente, recebendo as novidades, recebendo os e-mails, participando, porque a gente tem vários canais que permitem que as pessoas que quiserem participar, elas participem, né? Nossas assembleias, a cada congresso, são cheias, são lotadas, as pessoas participam das assembleias, elas falam, elas opinam, e o que elas dizem é levado em conta. Então, assim, eu espero todo mundo em Recife, né? Nós temos como presidente do congresso a professora doutora Kátia Monte Silva, que apesar de ser jovem, né, uma jovem fisioterapeuta, ela é brilhantíssima, tem um doutorado dela na Alemanha e é uma das pioneiras no Brasil na neuromodulação, que é uma técnica que eu acho que veio para revolucionar
a fisioterapia neurofuncional de verdade, né? E o presidente da comissão científica é o professor Dr. Josemar Ilha, que trabalha com lesão medular e que é lá de Florianópolis. Então, provavelmente, né, o 5º Cobrafin será em Florianópolis, porque a gente normalmente faz assim: o presidente de um congresso, o presidente da comissão científica de um congresso vai ser o presidente do próximo, né? Porque tem uma expertise muito grande em organizar congresso e não dá para ensinar tudo a todo mundo toda vez, né? A gente precisa que as pessoas vão se ensinando umas às outras. A gente chega lá. Tá? Foi um prazer falar com você e espero que tenha sido útil para as pessoas. Convido todo mundo a entrar no site da Abrafin, tem muito conteúdo legal. Associem-se, não porque a Abrafin dá desconto, porque ela dá, mas não é essa a razão, né? Façam parte da comunidade dos fisio-neuroamigos, aqueles físios que gostam de dar abraços, que gostam de se tocar, que gostam de tocar o seu paciente e que gostam de fazer a diferença. Verdade. Bom, acho que em nome do Congresso Fisiosfera, em nome da quantidade enorme de fisioterapeutas que tem diariamente assistido, a gente já está chegando a quase 3.000 pessoas por dia, Solange. Poxa, a gente, assim, não tem como a gente fazer um levantamento se a maioria é acadêmico ou se é profissional, porque realmente a pessoa só entra, coloca lá o e-mail e o nome e acessa. No entanto, a gente tem visto pelos comentários e pelo formulário que a gente aplicou de dezembro para cá, que a grande maioria é de acadêmico de fisioterapia. Eu acho que em função até mesmo, sabe, do nosso dia a dia desgastante de fisioterapeuta, muito fisioterapeuta ainda é fisioterapeuta domiciliar, né? Que atende como profissional liberal, né? Aquela velha história do tempo de faculdade ainda, de atender velhinho, né? E realmente é uma área que o fisioterapeuta é muito necessário, crescendo para outras, mas ainda tem muito fisioterapeuta que trabalha sozinho e que a gente sabe que é muito difícil, é muito complicado. Então, esse congresso que a gente criou era um congresso, inclusive, que não tinha o objetivo de ser da Fisio Brasil, era para uma associação de representação nacional, mas que, infelizmente, acabou caindo no nosso colo para realizar, para organizar, e a gente viu a necessidade de demonstrar que ainda é necessário que a gente leve algum conhecimento grátis para as pessoas à distância, para romper no momento que as pessoas estão com dificuldade de sair do emprego, poder viajar, investir em congresso, poderem ter um pouco mais de dignidade para o quanto antes poderem, aí sim, ter condições de ir a um congresso como esse congresso da Abrafin, como os outros congressos das outras associações de especialistas, para ver, aí sim, de corpo e alma ali as pessoas, interagir, fazer um network verdadeiro com as pessoas que fazem a qualidade da fisioterapia brasileira e, por que não dizer, mundial, porque o Brasil é destaque no mundo em inovação em fisioterapia. Então, é muito importante que a gente entenda que o modelo online sempre vai existir, e o modelo online precisa ser compreendido, inclusive, eu questionei outro dia, Solange, a Benfísio com relação a eles estarem colocando uma nota de repúdio, mas não citarem o outro lado onde estava escrito, para as pessoas compreenderem o porquê que eles estavam defendendo e com unhas e dentes aquela posição. Porque poderia esbarrar nas tecnologias de ensino à distância, como o nosso congresso, como se fosse uma coisa não recomendada. O que não está sendo recomendado é a graduação à distância. Eu acho um absurdo, porque a fisioterapia ela é eminentemente prática. No entanto, a capacitação e o conhecimento que possa ser transmitido previamente para conceituar, teorizar e antecipar situações para que na prática seja o curto tempo de necessidade, uma prática de maior qualidade e simplesmente de tirar dúvidas e exercer melhor, esclarece um pouco mais e vai além na transferência de conhecimento, ou seja, o online está chegando, pessoal, e cada vez mais a gente tem que entender que daqui a pouco a gente vai vestir uma roupinha, essa roupa vai trazer para a gente uma realidade virtual e a parte que tocarem na gente à distância, a gente vai ser tocado através da nossa roupa que a gente vai estar usando. Então, isso vai ser, assim,
nós vamos chegar num ponto em que ensinar à distância vai ser algo realmente próximo da realidade, mas ainda não é. E existe sim a necessidade da gente estar presente junto aos nossos heróis, junto às pessoas que a gente tem como norte, junto às pessoas que a gente tem ali como gente de carne e osso, que você quer ver que roupa usa, qual sapato que veste, isso numa apresentação online não aparece. Isso você precisa ver que é gente de carne e osso, que comete erro, que gagueja, que também mete dedo no nariz, que coça a orelha. Gente, somos pessoas e precisamos ser vistos como pessoas. Então a gente precisa se encontrar mesmo. Achei lindo, maravilhoso o que vocês fazem a nível de... Isso eu sei que é coisa sua, Solange, de juntar as pessoas no restaurante para fazer um fim de semana de exposição enquanto as pessoas almoçam e tem bate-papo a respeito e música, e que eu fiquei babando porque eu não pude ir, mas na próxima aí, olha, eu vou te falar uma coisa, se tiver um espacinho nesse de setembro, eu vou falar uma coisa, eu estou bem tentado a pegar minhas gaitas aqui e baixar lá em Recife para fazer um happy hour nesse congresso, hein? Pois é, estou querendo ver se fazem um show de talentos lá no congresso. Vamos? Você lembra quando a gente criou o stand-up físio? Pois é, então. Pode ter até alguém para contar piada lá também. Fisioterapeuta sabe contar piada, hein? Então. Tá bom. Pessoal, doutora Solange Canavarro, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilhoso, assim, esses esclarecimentos são importantíssimos. Eu, quanto antes, vou editar e colocar para o pessoal ver ainda hoje, que eu acho muito importante o pessoal ver. Mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade de tempo, de estar tirando essas dúvidas do pessoal da garotada nova, até o pessoal mais antigo poder abrir o olho para as novas resoluções e estar atento aí para a nossa possibilidade de ter maior dignidade, trabalhando até mesmo nos concursos públicos que a gente precisa fomentar que aconteçam para ocupar mais espaços que o fisioterapeuta precisa estar presente. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Fica com Deus. E não perca aí, o Congresso Fisiosfera está rolando até sábado, hein? Tá ótimo. Um abraço. Boa noite. Outro. Boa noite.